Bom dia. Opa, tô enfiando o dedão aqui na frente. Hoje eu tô sem Wi-Fi, vou fazer pelos meus dados, hein? Deus abençoe aí que não trave. Amém, bom dia. Bom dia, Débora, Janete, Michele, Marli. A gente tem um grupo do pessoal aqui, né? De oração. Se você tá nesse grupo de oração, compartilha o link lá, que eu tô só com o celular hoje, eu não consegui, eu esqueci de compartilhar lá no WhatsApp. Bom dia. Vou dar uns segundinhos aí para você fazer o compartilhamento e a gente já começa. Paz, Rita, tem café hoje? Capaz de eu passar aí para tomar um café, hein? Hoje eu vou pro hospital de novo. A Rita mora lá pertinho. Amém. Tem gente compartilhando. Opa. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, nós te damos graças por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia podemos estar na tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar na nossa mesa. Muitas vezes não temos tudo o que quero, mas nós temos tudo o que precisamos. Até aqui nos tem sustentado o Senhor. Pai, toma, Senhor, as nossas causas nas tuas mãos. Que hoje não seja, Senhor, um dia de aflição para ninguém. Que o Senhor tome, Senhor, a frente daquilo que angustia o nosso coração, daquilo que a gente não tem controle, da gente não pode resolver, o Senhor pode. Então nós entregamos tudo nas tuas mãos. Nós separamos esse momento para estarmos aqui na tua presença, meditando sobre a tua palavra, Senhor, na presença do teu Espírito Santo, Pai. Nos fortalece, nos capacita, nos revela a tua palavra, Senhor, nos guia, nos conduz, nos leva, nos traz, ó Pai. Usa a nossa vida como um canal de bênção nessa terra, Pai. Nós te louvamos, te apresentamos a nossa família, os nossos filhos, os nossos maridos, Senhor, as mulheres. Nós te apresentamos, ó Deus, tudo entregamos nas tuas mãos no começo desse dia, Senhor. E te agradecemos por todo o teu cuidado e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, que nós ainda não vemos, mas cremos. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu vou mesmo, hein? Olha que eu vou. Glória a Deus. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Eu estou procurando aqui qual é o capítulo. Nós já passamos. Que fala que Jesus recebeu a notícia de que João estava preso. Não é aqui. A Marli, eu acho que foi até o dia que a Marli fez uma anotação que eu postei a foto. Não lembro. Olha, meu esposo tá aí. Fala aí pra nós. Qual é o capítulo que João manda os discípulos lá até Jesus?
Que ele estava numa crise de fé, você falou esses dias. Esqueci. Não sei. Então, aqui no versículo... No capítulo 14, é só porque eu queria contextualizar para você. Aqui no capítulo 14, ele começa já... Vai falar sobre João. Então, no capítulo 14, ele diz assim: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: este é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe disse: não é-te lícito possuí-la. Bom dia, Solange. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo tinha João por profeta. Não, que querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo tinha João por profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, ou seja, a festa de aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou Herodes. Por isso, Herodes prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Homem é besta, né? Um bobo. Ah lá, meu esposo colocou a referência. Ai, parei aqui. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram comunicar a Jesus. Então, esse João aqui é o João que é primo de Jesus, que a gente está falando lá desde os capítulos anteriores, né? É o que batizou Jesus no Rio Jordão. É o que lá no capítulo 11, versículo 2, meu esposo colocou ali, ó. Manda 2 discípulos até Jesus para perguntar: és tu mesmo Cristo ou devemos esperar outro que havia de vir? O mesmo João que quando batizava Jesus tinha certeza de que ele era o Cristo, lá quando foi preso já estava numa crise de fé dizendo: és tu mesmo? Devemos esperar outro? Né? E esse João do capítulo 14 é o que é degolado por Herodes. Herodes era romano. A gente já explicou aí do domínio dos romanos sobre Jerusalém nessa época. Então havia as autoridades ali sobre os judeus. Repito, os romanos não interferiam na religião, nos costumes, né, dos judeus, mas politicamente Jerusalém, ali Israel, estava sob o domínio dos romanos. Então os judeus deviam os impostos, enfim, né? Então Herodes, daquele tempo, era o mesmo Herodes que eu gostava de ouvir João. Olha só, não era crente, não era judeu, não era temente, mas gostava de ouvir João. E João era um profeta de Deus, que veio com a missão de preparar o caminho do Cristo. E João é esse João que pregava no deserto para os fariseus, para os judeus, dizendo assim: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Né? João era esse João do deserto. E João chegou agora diante de Herodes, que não é judeu, que não é crente, que não é temente, que não conhece de lei, que não guarda a lei, que não tem comunhão com Deus, com nada. Então, ou seja, chegou diante de um ímpio, né? Para dizer para ele assim, ó, você quer estar com a mulher do teu irmão Filipe. Não te é lícito fazer isso. Imagina, gente, uma autoridade como a autoridade de Herodes naquela época, receber dedo na cara de um profeta que morava no deserto, que se alimentava de mel e de gafanhoto, né? Que não era assim, digamos assim, que era de palavras duras, não era alguém muito sociável, vamos dizer. Alguém dá de cara, dá de dedo na cara de Herodes e fala: não, você não pode fazer isso. Né? Por que eu não posso fazer isso? Porque João estava repreendendo Herodes segundo os princípios divinos. Só que Herodes não vivia a sua vida debaixo dos princípios divinos.
Por que eu estou explicando isso? Porque em alguns momentos você vai ver pessoas dizendo assim para você, quando você adverti-la de que algo é errado ou não. Essa pessoa vai dizer assim, ah, mas eu não tenho a mesma fé que você, eu não tenho a mesma visão que você, então cada um no seu quadrado. Isso acontece muito. Então a gente pensa assim, que o nosso papel é estar aqui só para falar da palavra para crente, né? Tipo assim, para cristão, né? A gente tem comunhão, então a gente conversa da palavra, a gente fala das coisas de Deus. Ah, com aquele ali que não é, esse aí, não vou falar. Só que João não tinha compromisso com os homens, João tinha compromisso com Deus. E Herodes gostava de ouvi-lo. Mas na hora que João precisou dar de dedo na cara de Herodes e dizer, não, você não te é lícito, não te é permitido possuir a mulher do teu irmão, aí Herodes fica assim. Porém, Herodes não toma nenhuma atitude contra João, porque aqui diz no versículo 5, querendo matá-lo, ele temia o povo porque tinham João como profeta. Então o povo enxergava João como profeta de Deus, reconhecia João como profeta de Deus. E aí, por mais que ele tivesse ficado com raiva, ele respeitava e ele gostava de ouvir João. Só que a endemoniada da mulher do irmão, a Herodias, tomou um ódio da cara de João. E aí já planejava, desde esse momento, matar João. Por isso João foi preso. Quando ele manda lá os discípulos encontrarem Jesus, ele estava preso. Lembra que nós lemos? Era por esse motivo. Ele já estava preso por causa desse motivo. Está aqui falando, que lançou ele no cárcere. Lá no 3, amarrou e colocou no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão. Homem é bicho bobo às vezes, né, amor? Te amo, tá? Mas tem uns que é bobo. Você tá rindo aí, Mas não é verdade? Olha só. Enfim. Aí, a menina foi dançar. A filha da Herodias foi dançar no aniversário dele. E ele ficou todo bobo, se agradou, já devia estar com vinho lá para as tantas, entendeu? Meu esposo está falando aqui, Pera lá. Que existia uma semelhança entre João Batista e o profeta Elias do Antigo Testamento. Ambos confrontavam com ousadia os pecados das autoridades políticas do seu tempo. Isso é verdade. Isso é verdade. Por isso, isso é um dos motivos, né? Que Jesus falava, que a Bíblia dizia que João era o Elias que havia de vir. Que nós explicamos que não tem nada a ver com reencarnação, mas que vinha na autoridade e no poder de Elias. Então, João veio da mesma forma, né? Enquanto Elias no Antigo Testamento confrontava os reis, dava de dedo na cara dos reis, João veio dando de dedo na cara dos judeus, dos fariseus e das autoridades romanas, confrontando nos seus pecados. Isso aqui, gente, é o tipo de pessoa que verdadeiramente não tem amor à própria vida. Jesus falou, né? Quem quiser guardar, preservar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Você fala, o que Jesus estava querendo dizer? Exatamente isso aqui, João não tinha sua vida por preciosa, igual Paulo vai falar lá na frente. Eu não tenho minha vida por preciosa. Essa vida aqui, né? Se eu morrer aqui, é lucro, vou estar com Deus. Então ali você encontra a verdadeira vida. Você não ama a sua vida mais do que a Deus. E João não tinha medo, Elias não tinha medo, entende? Então a filha da Herodias dança lá na festa de aniversário, a bebida já devia estar lá para as tantas, Herodes vai e diz, nossa, que lindo, me pede qualquer coisa que eu te dou. A mulher endemoniada diz no ouvido da filha, pede a cabeça de João Batista. E aí eu acredito que ele tremeu na hora que ele ouviu isso, né? Mas como ele estava na frente de todo mundo, como ele não podia negar, ele já tinha dito que daria qualquer coisa, né? Enfim, aí foi lá e degolaram João Batista. Então esse João Batista morre dessa maneira, tá? E aí esse é o mesmo João Batista que Jesus falou. Até aquele momento não existia ninguém que fosse maior do que ele. Porém, todo aquele que se fizer menor, se fizer servo no reino de Deus, se torna maior do que João Batista.
Então, João morreu aqui. No capítulo 14 você vê o motivo e a forma como Jesus morreu. E no 11 diz, a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, né? E ela entregou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram seu corpo, sepultaram e comunicaram a Jesus. Triste, né? Acho que Hebreus vai falar, Hebreus 11. Hebreus 11 faz uma recapitulação, né? Acho que é o discurso de Estevão, se eu não me engano. Não sei, acho que é o discurso de Estevão. Faz uma recapitulação de todos os grandes homens de Deus que houve, né? De Abraão até chegar ali em Jesus. E aí uma frase que ele diz, eu acho interessante, ele se refere a esses homens dizendo assim, homens dos quais o mundo não era digno, né? Então João Batista foi uma pessoa do qual o mundo não era digno. Os grandes profetas que fizeram a vontade de Deus acima da sua, que viveram para o propósito de Deus nessa terra, eram homens dos quais esse mundo não era digno. E todo aquele que quer viver piedosamente, diz a palavra, olha, eu estou bem hoje, hein? Padecerá perseguição, né? Todo aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguição. Esses homens foram perseguidos e mortos por causa da sua mensagem. 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Olha só, Jesus ouvindo isso. Então, como o 12 termina dizendo que foram comunicar a Jesus a morte de João, o 13 diz, Jesus ouvindo isto. Então, eu acredito que quando ele recebeu a notícia, aqui diz, retirou-se num barco para um lugar deserto. E sabendo o povo, seguia-o a pé desde as cidades. Em vários momentos você vai ver aqui na Bíblia que Jesus sempre era seguido de uma grande multidão, né? Então, às vezes começa a dizer, e amanheceu o dia e havia uma grande multidão. E à noite havia uma grande multidão. Então Jesus era essa pessoa que estava cercado de uma grande multidão o tempo inteiro, o tempo todo. E aí também vão haver outras passagens que você vai ler a frase, Jesus retirou-se para o deserto. Jesus afastou-se deles, porque Jesus procurava, mesmo ali naquele ritmo, né, de cura, de endemoniado, de ensino, de tudo, de confronto, Jesus procurava momentos para estar sozinho. E quando ele recebe a mensagem de que João é morto, ele se retira para um lugar deserto. E acredito que ali Deus vai... Oh, alerta de dados. Estou sem internet aqui hoje do Wi-Fi. Peraí. Não sei por quê. Se cair aí, você sabe pelo que é, né? Motivo. Então, Jesus foi orar quando soube. Ainda assim, a multidão seguia Jesus a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aqui eu vou pedir para você sublinhar essa frase, possuído de íntima compaixão. Por quê? Porque todo o ministério de Jesus se moveu em relação ao próximo por causa de compaixão. Então você fica perguntando, como que eu posso servir no reino de Deus fazendo a vontade de Deus? O primeiro sentimento que deve existir no seu coração é a compaixão pelo próximo. O primeiro. Jesus sentiu compaixão até das pessoas que não mereciam, né? Então, Jesus era possuído de íntima compaixão. E por causa dessa compaixão, diz, ele curou todos os enfermos. E aqui, eu não faço uma divisão entre os enfermos que havia nas multidões, né? Aquele merece, aquele não merece. Aquele é bom, aquele é mau. Não, você vai ver o tempo inteiro. Paz, Mari, a Bíblia diz, Jesus curou a todos. Todos foram alvos da graça, da misericórdia e da compaixão de Jesus. Os que mereciam, os que não mereciam, os que eram bons, os que eram maus. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, os discípulos foram ao encontro de Jesus e diziam, o lugar é deserto, a hora já está avançada, despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é permitido que vão, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer.
Então eles disseram: não, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: então traga-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a grama, sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos deram à multidão. E comeram todos, e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram naquele dia foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então Jesus faz aqui a primeira multiplicação dos pães. Uma grande multidão que o seguia, ele curou a todos. No entanto, os discípulos disseram: já está tarde, estão com fome, manda embora para que eles arrumem comida para si. E Jesus falou: não, nós vamos dá-los de comer. Multiplicou a única coisa que eles tinham. E aqui a gente aprende um princípio, né? A multidão queria estar com Jesus. Quando você quer estar com Jesus, Jesus usa aquilo que você tem para fazer o milagre daquilo que você necessita na sua vida. A gente viu que foi assim que aconteceu com a viúva lá no Antigo Testamento. Ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha em casa, e Deus usou aquilo, o profeta usou aquilo que ela tinha para fazer o maior milagre na vida dela. Sobrou tanto, multiplicou tanto, que ela viveu vendendo aquele produto, né, o azeite e a farinha, e dali tirou o seu sustento. Ela saiu de uma Zé Ninguém, de uma pobre, de uma mulher humilhada, de uma mulher cheia de dívidas, para uma mulher empresária. Agora ela vendia farinha e azeite. Então Jesus usou a matéria-prima, o que ela tinha, né? Usou também a fé, claro, em primeiro lugar a fé, porque quando o profeta chega na casa dela, manda que ela prepare a comida primeiro para ele, depois para ela, sendo que ela tinha mal tinha para ela e para o filho. Então, recebendo a palavra do profeta, ela agiu por fé. E Jesus viu que o povo estava ali diante dele e, movido de íntima compaixão, não deixou o povo sair com fome, multiplicou, alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Era muita gente, né? Era muita gente para apenas 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus é tão assim maravilhoso que quando ele faz o milagre, né, não só alimenta, ainda diz assim, ó, do que sobra, recolheram ali 12 cestos cheios. Então Jesus vem realmente para fazer com abundância, né, trazendo alegria. Isso é maravilhoso. E logo 22, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus despediu a multidão curada e alimentada. 23, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, ou seja, sozinho. E chegada já à tarde, estava ali só. Então olha só. Aqui, mais uma vez, vai falar que Jesus procurou um lugar sozinho para orar. O barco que ele mandou os discípulos entrarem já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, Jesus ordenou aos discípulos: entra no barco, vai na frente. Procurou um lugar sozinho para orar. De noite o mar se agitou, o vento se agitou. E aí Jesus vai de encontro a eles como? Se Jesus tinha ficado lá atrás, na terra, orando. Caminhando sobre as águas, no meio de um grande vento e de um mar com ondas muito revoltas. 26. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram com medo. Estavam com medo aqui, tá falando que estavam com medo, ó, com medo. Será que eles estavam com mais medo do fantasma do que das ondas? Eu ri ontem à noite. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, então manda-me ter contigo por cima das águas. Olha que ousadia. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Então clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Eu vou só abrir um parênteses aqui, que em Mateus, no capítulo 8, nós já lemos, fala que as águas também estavam revoltas, o vento estava forte, e os discípulos que estavam no barco tiveram medo, acordaram Jesus. Lembra dessa passagem? Foi lá em Mateus 8. Dizendo: Mestre, nós vamos perecer, não se importa? E ele disse: vocês são homens de pequena fé. E acalmou o vento e o mar. Oh, é Deus. Filho de Deus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Agora, no capítulo 14, de novo, o vento e o mar revolto. Só que aqui já não diz mais que eles estavam com medo do vento e do mar. Olha que interessante. Porque lá da primeira vez, eles viram Jesus acalmar o vento e o mar. Então eles dizem: quem é este, né? Que até o vento e o mar obedecem. E aqui em Mateus capítulo 14, não diz que eles estavam mais com medo do vento e do mar. Ou seja, eles já tinham visto Jesus acalmar. Mas diz que quando eles viram Jesus sobre as águas, eles tiveram medo, porque pensavam: é um fantasma. Aí eles tiveram medo, interessante. No 30, então Pedro vai andando com ele sobre as águas, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Que interessante, isso aqui é uma lição para a nossa vida, sabe? Porque Pedro foi muito ousado, foi muito corajoso, de imediato ele tinha uma resposta. Não, então se é Deus, eu vou andar sobre as águas, e se é Jesus, eu vou lá. Uau, ele foi ousado, ele foi cheio de fé, ele estava cheio de coragem. E ele pisa, ele começa a andar sobre as águas e está indo tudo bem. Mas disse que ele teve medo quando? Olha o que diz o versículo 30. Estava indo tudo bem, ele estava sem medo, ele estava cheio de coragem. Mas só que ali o hospital é um ambiente assim de muita gente doente, né? Então, de muita notícia ruim. E aí ele estava sentindo dor ontem por causa de um procedimento que precisou ser feito. E ao mesmo tempo do lado, o rapaz que estava internado estava assim numa situação muito ruim. Eu vi ele colocando muito sangue pela boca, ele estava entubado, né? E a mãe dele entrou em desespero. E eu falei assim, e eu lendo essa palavra ontem à noite, eu disse: meu Deus, é quando a gente olha para essas coisas, é quando a notícia ruim chega, é quando você está vendo, né? Você está vendo, você está ouvindo tudo que está acontecendo, que a gente sente medo. Se a gente foca nisso, a gente começa a afundar igual Pedro. Pedro começou a afundar e ele disse assim: Senhor, me salva. E logo Jesus, 31, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só, Pedro está indo sobre as águas ao encontro de Jesus, está cheio de coragem. De repente ele começa a prestar atenção no vento e nas ondas. Estava tudo bem. Aí ele começa a prestar atenção no vento e nas ondas. De repente ele começa a afundar. Ele: Senhor, me salva. Jesus vai lá e o salva, o pega pela mão e disse: por que duvidaste? Entenda que Jesus aqui já não estava mais repreendendo Pedro, dizendo assim: por que você veio? Não, foi muito bom que você veio, você teve fé, você creu, mas no meio do caminho você duvidou. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E a Bíblia diz: quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, durante todo o trajeto de Pedro até Jesus, foi até Jesus, começou a afundar, depois retornou com Jesus. Durante todo esse tempo, Jesus não acalmou o vento. Porque Jesus poderia ter resolvido a situação assim, ó. Lá vem Pedro andando, vou acalmar o vento para ele andar. Não, Jesus não acalmou o vento e nem as ondas. Lá vem Pedro andando, começou a afundar, peguei. Peraí, Pedro, acalma vento, acalma onda. Vou fazer o trajeto de volta com você. Não. A Bíblia diz que só acalmou o vento quando eles chegaram onde tinha que chegar. Quando eles chegaram no barco. E eu entendo que às vezes Deus vai permitir que a gente passe todo o nosso trajeto e chegue até onde a gente tem que chegar sem acalmar o vento. Olha só. Porque Jesus disse assim, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso nos basta. Que o Senhor esteja conosco, ainda que seja nos momentos ruins.
Porque ele tem poder para acalmar o vento. Ele tem poder para fazer as ondas cessarem. Mas muitas vezes ele não vai fazer. E não é porque você está sozinho. E não é porque ele não está te vendo. É porque ele quer que você faça todo o trajeto. Que você exerça a sua fé. Que você caminhe sobre as ondas. E que você vá contra o vento. Então a gente precisa ser fiel a Deus, manter a nossa fé quando o mar está calmo, mas também quando o mar está revolto. Quando não há vento, mas quando o vento está soprando também. Porque uma coisa é certa, ele vai segurar na nossa mão até a gente entrar no barco. Você está entendendo? Então, tudo isso aqui é instrução que você recebe. Às vezes está tudo bem na sua vida, ó, beleza. Mas faz igual Davi, guarda a palavra no seu coração, vai guardando, para não pecar contra o Senhor, para não desistir no dia mal. Porque pode ser que o Senhor esteja te instruindo para o dia que vai vir. E dizendo, quando chegar esse dia, não olha para as ondas. Não fica ali sentindo o vento bater no rosto. Não foca nisso. Igual ontem no hospital, né? Não foca na dor. Não foca no sintoma. O meu esposo foi orar esses dias no monte. Estava triste com essa situação do pai dele. E ele disse assim, meu amor, Deus falou comigo que o Senhor está no controle dessa situação e que o Senhor está cuidando do meu pai. Só que o pai dele estava piorando, né, em casa. E aí você fica pensando, eu creio no que Deus falou comigo ou eu foco no que eu estou vendo? Então você precisa ter essa fé. E no trajeto não duvidar, porque senão você começa a afundar. Mas vai, ó, do começo ao final. A Mari tá aí, ó. A Mari tem um testemunho maravilhoso. Eu sei que não só um, né, Mari? Você tem vários, glória a Deus. Mas tem um testemunho maravilhoso de como ela passou por esse processo do câncer. De todas as mulheres que estavam com ela, ela era o caso mais grave. Acho que tinha mais 6 ou 7, não sei. Todas faleceram. E ela era o caso mais grave e tá aí, curada do câncer para a glória de Deus. Deus permitiu, não acalmou o vento, nem tirou as ondas do mar para ela passar. Mas você passou, não passou, Mari? Glória a Deus, sempre crendo, sempre confessando que Jesus estava com ela. Nós acompanhamos esse processo aí. E só temos que dar glória, viu, Mari, pela sua fé. Permaneça na mesma fé, viu? O Senhor tem muito mais para você. E aí, no versículo 33, diz assim, então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha só, naquela passagem de Mateus 8, que é a primeira vez que o mar se revolta e o vento, eles olham e dizem, verdadeiramente, né? Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Agora, da segunda vez que acontece tudo isso, ele já diz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Lá eles tinham uma pergunta, quem é esse? E aqui eles reconhecem, verdadeiramente, é o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogando-lhe que ao menos lhes pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Que maravilha, né? Então Jesus chegou a Genezaré, depois de tudo isso aí que se passou com os discípulos, e quando chegou foi aquele tumulto, aquela confusão. Jesus chegou, é ele que cura, é aquele de quem nós ouvimos falar. Vai na casa do fulano, lá tem alguém doente, vai na casa do ciclano, traz para cá, traz. E aí disseram que levaram todos, pegaram ali daquele lugar todos os doentes e levaram até Jesus. E é isso que tem que acontecer mesmo, quando a gente sabe que Jesus está num lugar, quando a gente vê Deus se mover através da nossa vida, quando a gente tem essa mensagem que nós carregamos de que Jesus é o Filho de Deus, é poderoso para todas as coisas e opera na vida de quem crê, vai falando mesmo. Eu falo pro meu esposo, né? Você gosta de caçar um doente. Você tá lá com seu pai no hospital, tá cheio de doente, lá que é o lugar, né? Porque ele fala, não, mas eu tenho que levar Jesus para os aflitos. E é isso mesmo. Então, quem estava doente, tocava só na orla do vestido e já era curado. Eu entendo assim que às vezes você nem precisa ter uma fé do tamanho do seu problema, né? Nem precisa ter uma fé, porque, por exemplo, um câncer, né, Mário? Um câncer para nós é um problema muito grande. Aí você olha e você fica perguntando, como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou vencer isso? Porque não é um probleminha, é um problemão.
é um problemão com uma taxa de mortalidade enorme. Então, assim, como que eu vou passar? Como que eu vou enfrentar? E não precisa, né, Mari? Você só precisa ter a fé. A fé que você tem. A fé que é simples, a fé que é pura, a fé que é genuína, a fé que é pequena, mas é completa. É você se lançar por completo e confiar no Senhor. Porque não é na sua força, né? Se você olha para a sua força, para os seus recursos, você vai dizer, eu não consigo vencer isso. Agora, se você fala, meu Deus pode, meu Deus é, Deus vai com você. É Ele que peleja as suas batalhas. Então, que você fique aí com o capítulo 14, sabendo que João perdeu a vida em obediência, em amor a Deus, em fidelidade a tudo que ele pregava e cria. Que João esteve diante de alguém que era ímpio, não que era crente, desviado, que sabia das coisas de Deus, não. Mas ele foi fiel para dizer, ó, o que você vai fazer errado. Então, tenha essa coragem também de se posicionar aonde você estiver, mesmo que você não queira falar de religião, por exemplo, mas se você está vendo que alguma coisa é errado, você diga, é errado. Não, não faça isso. Não vou ser condescendente com isso, né? Ah, existe um jeitinho? Existe um jeitinho para dizer. Se o outro não vai gostar, problema. Mas se posicione, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa reta, seja uma pessoa que todo mundo olha e diz, ó, fulano ali, fulano é íntegro, fulano é reto. Fulano nem faz esse tipo de proposta para ele, porque ele não vai aceitar. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver você ser sal e luz, tá? E não tenha dúvida. Às vezes você começa na fé, no meio do processo você tem dúvida. Não tenha dúvida, continua caminhando. Foca em Jesus, que a sua bênção vai chegar. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida e amanhã nós estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Amém?